A física é a ciência que estuda o movimento e suas causas. Nos estudos introdutórios de física, um dos temas que demonstram isso com um grande esplendor é o estudo do movimento oblíquo. Porque olha só, sabendo, por exemplo, a velocidade com que uma bola ou uma bomba é lançada e sua direção de lançamento, é possível prever com grande precisão onde ela vai cair, quanto tempo vai ficar no ar, qual vai ser sua altitude máxima atingida, e enfim, descrever em detalhes toda a trajetória desse objeto. Eu nem preciso dizer das diversas aplicações desse conhecimento, né? Por exemplo, no desenvolvimento de armas de guerra, no entendimento da fisiologia de animais ou mesmo no esporte. O movimento oblíquo é um movimento que acontece tanto na horizontal como na vertical. Às vezes ele também aparece sendo chamado de movimento balístico, ou mesmo movimento de projéteis, pois diz respeito a projéteis que são arremessados e a partir de seu lançamento eles só são afetados pela gravidade. A rigor, um movimento oblíquo pode ser mais geral do que o balístico. Uma das coisas que eu acho mais fantásticas da descrição do movimento oblíquo é que a sua parte horizontal e a sua parte vertical podem ser vistas separadamente. Em outras palavras, para a gente saber, por exemplo, o tempo que demora para um objeto lançado atingir o chão, a gente não precisa saber nada sobre o seu movimento horizontal. E, por exemplo, para saber a distância horizontal percorrida por um objeto depois de um tempo que ele é lançado, a gente não precisa nem saber sua velocidade vertical, nem mesmo a aceleração da gravidade a que ele está sujeito. Matematicamente, isso significa que vai existir uma expressão, uma função horária, para expressar o quanto o objeto se move horizontalmente e outra independente para expressar seu movimento vertical. Se descrevemos o movimento do corpo por coordenadas x e y num plano cartesiano, isso significa que vai existir uma função temporal para x e outra para a coordenada y. Que função será essa? Se a gente ignorar a resistência do ar ou outras complexidades, que vai ser o caso aqui, tanto no movimento horizontal quanto no vertical, estamos falando de um movimento com aceleração constante. Verticalmente, essa aceleração vai ser a da gravidade, e horizontalmente a aceleração é zero. Isso acontece porque a aceleração da gravidade só atua para baixo, isso é, verticalmente, afetando a coordenada y, e não influencia o que acontece horizontalmente. A função que descreve a posição S de um corpo sob aceleração constante em qualquer tempo t é essa daqui, onde esses S0, V0 e A são constantes, valores fixos para cada problema. S0 é a posição inicial, o ponto de partida, V0 é a velocidade inicial do corpo e A é a aceleração a que ele está sujeito. Agora, no movimento oblíquo, nós temos a separação em duas equações independentes, uma para descrever a coordenada x e outra para descrever a coordenada y. Note que as constantes que eu falei agora mesmo são também diferentes para cada coordenada. Vamos ver um exemplo? Suponha que uma bola seja chutada para frente, adquirindo uma velocidade de 10 metros por segundo, do alto de um precipício de uma altura de 30 metros, a partir da base. O primeiro passo para montar a função que descreve seu movimento é encontrar quais são aquelas constantes das funções. Vamos começar então encontrando os valores da velocidade na horizontal e na vertical logo após o chute, ou seja, no início do movimento, e os valores da aceleração após o chute sobre a bola. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, se precisarem, pausem o vídeo. Então, se o chute foi para frente, na horizontal, então isso significa que a velocidade da bola vai inicialmente provocar um deslocamento somente na horizontal. Ou seja, a velocidade inicial ao longo da horizontal, em x, vai ser de 10 metros por segundo, enquanto a velocidade inicial na vertical vai ser igual a zero. E a aceleração? Bom, enquanto a bola descreve o seu movimento caindo do precipício, ela é acelerada para baixo pela gravidade, ganhando aos poucos velocidade vertical para baixo. Mas não há nenhuma aceleração na horizontal, já que nesse caso é só a gravidade que está afetando a bola. Ou seja, a aceleração ao longo de x vai ser igual a zero e ao longo de y vai ser igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Na maioria dos problemas desse assunto de lançamento de projéteis, a gente vai estar considerando uma aceleração vertical igual a menos 9,8 metros por segundo, porque a maioria dos problemas vai ser na Terra, sobre a aceleração da Terra, e uma aceleração horizontal igual a zero. Mas isso pode mudar. Podemos ter, por exemplo, uma bola chutada em Marte, onde a aceleração é de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Ou, por exemplo, a gente pode estar falando de um sujeito que pula de um precipício com um jetpack nas costas, né, acelerando ele na horizontal. Note que ainda não falamos do valor de x inicial e y inicial.
de x0 e y0, as coordenadas iniciais. Isso porque essa informação é arbitrária, você que escolhe. No problema da bola chutada do alto do precipício, talvez seja interessante considerar x0 como sendo a posição horizontal inicial da bola, ou seja, a beira do precipício, e y igual a 0 como sendo a altura do chão. Aí nesse caso, o y inicial vai ser 30 metros, que é a altura inicial da bola. Como eu disse, essa escolha de eixos é arbitrária. Se você quiser colocar o alto do precipício como uma altura zero, e conforme a bola vai caindo, ela vai assumindo valores negativos para y, também não tem nenhum problema. O importante é ser consistente. Escolha a posição do seu sistema de coordenadas no início do problema e mantenha esse sistema de coordenadas aí até o final. Para a gente seguir com esse mesmo exemplo, vamos colocar esse sistema de coordenadas com a origem ali na base do precipício. Agora nós já temos as equações, as funções que descrevem onde o objeto vai estar em cada instante, representado pelas funções das coordenadas dele em cada instante. Se quiser, a gente pode complementar essa informação também com a velocidade que esse objeto vai ter em cada instante de tempo. Lembrando que a gente também vai ter uma equação para a velocidade horizontal e uma para a velocidade vertical. Para um objeto lançado obliquamente, por exemplo, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vertical é igual a zero, enquanto a horizontal é diferente de zero. A gente já sabe também que no lançamento balístico a velocidade horizontal não muda, é constante o tempo todo, enquanto a velocidade vertical muda a uma taxa de 9,8 metros por segundo a cada segundo para baixo. Ou seja, a velocidade vertical, depois de transcorrido t segundos, será em metros por segundo simplesmente a velocidade que ela tinha inicialmente, menos 9,8 vezes t, o tempo transcorrido. O sinal menos aí é porque está indicando que a aceleração aponta para baixo. Ou seja, a velocidade vai ser acrescida para baixo. Assim a gente fica com essas 4 expressões aqui. Sendo que uma delas é só a afirmação de que a velocidade horizontal não muda. Lembrando que, se o problema for diferente, basta encontrar as novas constantes, ou seja, as velocidades vertical, horizontal e aceleração vertical e horizontal, que descrevem o problema. Aqui no nosso problema da bola lançada do alto do precipício, todas as informações do movimento dela está aqui descrito nessas equações. Agora é só uma questão de entender o que está sendo pedido pelo problema em questão, ou qual informação você quer tirar dali, e como extrair aquela informação. Então, por exemplo, você quer encontrar o tempo de queda? Bom, queda tem a ver com chegar no chão, deslocamento vertical. Então, o movimento vertical está aqui. Você quer saber a distância que a bola atinge do penhasco, que distância ela se afasta do penhasco depois de 1 segundo? Bom, distância horizontal está aqui. Às vezes pode ser necessário combinar algumas informações. Então, por exemplo, se você quiser saber a velocidade vertical da bola quando ela atinge o chão, então a gente está combinando a informação da velocidade vertical com a informação do tempo necessário para ela atingir o chão. Se a gente quiser saber, por exemplo, a que distância que ela está do penhasco depois que ela atinge a metade da altura, a gente vai ter que combinar a informação de distância horizontal com informação sobre a altura. Última coisinha, só para fechar. É bem comum que em determinados problemas, em determinadas situações, a gente não tenha explicitamente as componentes da velocidade na horizontal e na vertical, separadamente. Mas sim a intensidade total ou o módulo da velocidade e o ângulo de lançamento, por exemplo. Nesse caso, a gente precisa recorrer um pouquinho à geometria de triângulos. E aí a gente vai precisar de mais umas equações. A intensidade total da velocidade está relacionado com as componentes horizontal e vertical. Notando que a velocidade forma a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde os catetos são justamente as componentes. E aí a gente invoca o conhecimento de que o seno e o cosseno do ângulo de inclinação dessa velocidade com a horizontal relacionam as componentes da velocidade com a velocidade total. O seno do ângulo é a componente vertical da velocidade dividido pela hipotenusa, ou seja, pela intensidade total pelo módulo da velocidade, enquanto o cosseno é a componente horizontal dividido pela velocidade. Então a gente pode inverter isso e obter uma expressão para encontrar as componentes a partir do módulo da velocidade e o ângulo de inclinação. Os valores para o seno e cosseno de cada ângulo você pode encontrar, por exemplo, utilizando uma calculadora científica. E essa separação nas componentes, que a gente chama de decomposição, pode ser feita em qualquer instante, inclusive no inicial, que é necessário para a gente montar aquelas funções horárias, aquele nosso ponto de partida.
Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu realmente recomendo que você tente demonstrar matematicamente para o lançamento balístico que as seguintes afirmações são verdadeiras. Demonstrar essas afirmações vai fazer você guardar elas por muito mais tempo na cabeça. Algumas podem até parecer meio óbvias, mas é extremamente importante que você demonstre matematicamente sua validade. Então vamos lá. Primeiro, quando o objeto lançado obliquamente atinge novamente a sua altura inicial, o módulo da sua velocidade é o mesmo que a sua velocidade inicial, porém com uma inversão na sua componente vertical. Em outras palavras, você lança aqui, você dá um chute numa bola. Ela percorre aqui a trajetória dela. Quando ela atinge a mesma altura do ponto de partida, ela vai ter a mesma velocidade. Só que aqui a velocidade estava assim para cima e quando chega aqui a velocidade está assim para baixo, mas o módulo da velocidade vai ser o mesmo. 2. O tempo necessário para chegar novamente na altura inicial é o dobro do tempo necessário para chegar no ponto mais alto da trajetória. E 3. A trajetória, o movimento visual desse objeto lançado é uma parábola. Isso é, a coordenada y está relacionada com a coordenada x por uma função desse tipo aqui, onde esse a, b e c maiúsculos aqui são constantes que estão relacionadas com aquelas constantes lá da velocidade, aceleração, ângulo e assim vai. A partir das equações de movimento, você deve ser capaz de chegar numa equação desse tipo aqui. Depois de você demonstrar isso, eu recomendo mesmo que demonstre, você pode usar essas informações que você demonstrou na resolução de problemas. Lembrar essas informações pode te fazer economizar um tempo precioso. Dito tudo isso, qual é o macete agora para resolver problemas? Sentar a bunda na cadeira, pegar uma boa lista de exercícios e resolver, e praticar. Praticar até encontrar a sua forma de resolver esses problemas, de enxergar os padrões, perceber as conexões. Esse tipo de coisa eu acredito que você só adquire com a prática. A partir daí é com você. Na descrição do vídeo eu coloco alguns links de algumas listas de exercícios. Nenhuma delas é de minha autoria, os autores estão devidamente indicados.